Após o anoitecer, esta é a incrível história do mais impressionante do Japão, fugitivo de prisão. Um homem que escapou de 4 das prisões de alta segurança mais importantes do país e cujas habilidades criativas e intelecto enganaram a aplicação da lei por anos. Um homem que sofreu tormento, punição e injustiça nas mãos do sistema sem sequer ter sido provado culpado em primeiro lugar. Esta é a lenda de Yoshishi Hattori, o homem que nenhuma prisão conseguiu conter. No auge da Segunda Guerra Mundial, Shiatori chegou à prisão de Arabashi, mais conhecida como a prisão mais brutal e segura do Japão. Este lugar estava localizado em algumas das partes mais ao norte do Japão. Por dentro, os níveis de crueldade e brutalidade realizados pelos guardas são quase indescritíveis, com espancamentos, fome, tortura e morte sendo apenas coisas ordinárias todos os dias. Se alguém de alguma forma conseguisse encontrar uma saída desta prisão horrível, então a temperatura extremamente severa e a vida selvagem hostil na área circundante rapidamente tornariam sua fuga infrutífera. E para piorar o caso de fuga de Shiratori, ele já era conhecido como um artista da fuga. Ele já havia fugido de 2 prisões antes, e as autoridades tinham uma cela projetada apenas para contê-lo. Não havia janelas, as paredes eram completamente lisas, as portas reforçadas, forçadas, e seu único vislumbre do mundo fora de sua cela era a estreita fenda nas portas usada para entregar as refeições. E para completar, suas pernas e braços estavam sempre acorrentados. Sem uma chave ou fechadura, a única maneira de serem removidos é com a ajuda de um especialista que vinha toda semana para removê-los e deixar Shiatori tomar banho. Acorrentado em uma cela, então Blanket ameaçou enlouquecê-lo. Este era um canto do inferno criado apenas para ele. Então, com todas essas medidas de segurança em vigor, como Shiatori planejava escapar? Bem, é difícil de acreditar, mas a resposta é bastante simples. A sopa era o seu plano de fuga. Veja, os prisioneiros frequentemente recebiam sopa de miso como refeição, e enquanto para outros essa refeição quente seria o seu raro e precioso conforto em um lugar extremamente brutal, nas mãos de Shiatori, isso era a sua chave para a fuga. Uma das características marcantes da sopa era a quantidade de sal que continha. O que significa que, se aplicado por tempo suficiente ao ferro, ele começaria a enferrujar lentamente. Então, por um ano inteiro, Yoshi espalhou a sopa sobre seus ossos e os parafusos das pequenas portas se acendiam todas as vezes que a sopa chegava. A primeira etapa do seu plano foi concluída. Mas mesmo com as mãos e pernas livres, ele ainda tinha que sair de sua cela, sem falar em escapar da resposta do Japão para Alcatraz. Então, durante um apagão na prisão, vendo esse único momento de fraqueza na segurança da prisão, nosso artista da fuga aproveitou a chance e começou sua fuga. Retirando os parafusos agora enferrujados das portas, Shiratori deslocou seus ombros e deslizou pela pequena fenda, e então ele viu através da escuridão para a liberdade, se é que você pode chamar assim, frio. Liberdade hostil nevada. Agora, a coisa louca sobre tudo isso é que ele foi realmente incriminado, ele não era culpado e agora tinha outra chance na vida, uma pequena, mas uma chance. Afinal, ele tinha uma casa, uma esposa e um filho para voltar, sem mencionar que ainda tinha que limpar seu nome. Então, após 2 anos de solidão, Shiratori desceu das montanhas cobertas de neve e entrou na civilização, apenas para encontrá-la completamente diferente. Imagine a confusão que ele deve ter sentido ao sair do selvagem para a civilização. Coloque-se no lugar dele por um momento para sentir a história que continuará se desenvolvendo e evoluindo para você, meu querido espectador. Ele ainda estava em fuga e não tinha nada consigo além de suas roupas.
Infelizmente, quando Shiratori foi movido pela fome, ele foi visto tentando roubar comida de um fazendeiro local. A polícia foi chamada e Shiratori foi preso e julgado novamente por seus muitos crimes e as 3 fugas bem-sucedidas da prisão anteriores. Yoshi Shiratori foi condenado à morte. Ele aguardaria sua execução na prisão de Sapporo. Mais uma vez ele estava de volta ao ponto de partida em uma pequena cela. Esse artista da fuga não poderia escapar novamente, poderia? A maioria de vocês dirá que é impossível que ele consiga escapar novamente, certo? Nesse ponto, as autoridades já estavam fartas de Shiratori. A cela em que ele estava era constantemente vigiada, completamente sem janelas, e aprendendo com as fugas anteriores. A fenda usada para a comida foi feita menor do que a cabeça dele. Ele não iria sair dessa, ou pelo menos era o que as autoridades pensavam. Veja, Shiratori percebeu uma coisa. Anteriormente, ele sempre explorava uma das fraquezas da própria prisão. Uma porta enferrujada ou uma rachadura nas paredes. Sempre havia algo para ele usar em sua fuga. Desta vez a fraqueza eram os próprios guardas. Se ele quisesse evitar sua execução, teria que manipular seus guardas. Oi, antes de voltarmos ao vídeo, se você puder fazer o favor de se inscrever no After Nightfall agora mesmo, eu agradeceria. Atualmente estamos com inscritos e queremos chegar a 100 mil até o final do ano. Então, se você aprecia o que fazemos e concorda com algumas das pessoas que comentam que After Nightfall é um dos canais mais subestimados do YouTube, então nos ajude a subir no algoritmo e se inscreva agora mesmo. Muito obrigado. Até a data de sua execução, Yoshi fez parecer que havia desistido. Os guardas que o observavam dia e noite pensaram que ele havia caído em depressão, finalmente percebendo as consequências que o aguardavam. Ele ficava na cama o dia todo, recusava-se a comer ou mesmo se levantar quando chamado pelos guardas. Mas secretamente esse cara é um incrível artista da fuga. Quando ninguém estava olhando, nas profundezas da noite, Shiratori removeu as tábuas do chão de sua cela e começou a cavar. Você pode imaginar agora o quão chocados os guardas ficaram quando olharam para a cela dele um dia e a encontraram vazia. Yoshi Shiratori escapou mais uma vez. No ano seguinte, ele passou fugindo, novamente sempre olhando por cima do ombro. Uma vez que as coisas se acalmaram e seu nome lentamente começou a desaparecer da consciência pública, ele começou a procurar trabalho novamente, mas não conseguiu encontrar nada. Ele era um homem suspeito, com um nome falso, e quase nenhuma experiência aos 40 anos de idade. Ele não estava apenas começando do zero, ele era um estrangeiro em seu próprio país. Sem ver esperança de sucesso, perspectiva nem mesmo de conseguir sobreviver, o espírito de Shiratori finalmente vacilou. E um dia ele se encontrou sentado em um banco de parque ao lado de um policial. O homem era amigável, gentil, fazendo uma conversa leve sem ter ideia de que estava sentado ao lado do mais incrível escapista de todo o país. E então, no meio dessa conversa, ele ofereceu um cigarro para Shiratori. Um pequeno gesto para nós hoje, mas naquela época os cigarros eram extremamente caros no Japão e esse homem estava oferecendo-o livremente. Este ato aleatório de bondade, de um estranho para outro, comoveu profundamente Shiratori. Por anos ele esteve completamente sozinho, correndo de um esconderijo para outro, de uma prisão para outra. Havia tanto tempo que ninguém agia gentilmente com ele. E essa gentileza vir de um policial? De alguém cujos colegas Yoshi fugiu e odiou por anos. O homem finalmente se desmoronou, contou ao policial quem ele era, toda a sua história de vida e se entregou. Mas ainda assim, o fato mais surpreendente é que quando ele estava em julgamento, o tribunal foi realmente justo. Não apenas muitas das acusações contra ele foram retiradas, incluindo a inicial de homicídio que o levou à prisão em primeiro lugar. Mas quando ele foi condenado, não foi colocado em algum buraco infernal distante onde seria abusado e espancado. Não, ele foi colocado em uma prisão bem melhor em Tóquio
E pelos próximos 15 anos, Shiratori cumpriu sua sentença como um preso exemplar. Sem incidentes, sem fugas, nada. Ele foi solto por bom comportamento. Agora, a história de Shiratori nos lembra de como uma vida pode dar errado rapidamente. Ele veio da pobreza, forçado a cometer pequenos crimes por circunstâncias e acusado de um assassinato que nunca cometeu. E por anos, o ciclo vicioso continuou sendo interrompido apenas por um ato repentino de bondade de um estranho. Hoje, Shiratori não é lembrado como um criminoso ou fugitivo. Ele é um lembrete de como é fácil para as vidas e a humanidade serem desconsideradas e esquecidas no sistema de justiça e até que ponto as pessoas irão para alcançar sua liberdade.